sua vida para que eu e você pudéssemos ter vida eterna, mas colocando a vontade de Deus acima de todas as coisas. Seja feita a tua vontade. E comecei a me questionar: será que você está sendo apenas mais uma estatística? Ou você está sendo uma revelação de Cristo? Irmãos, nós vivemos um tempo em que os números sobre o cristianismo são impressionantes. Para você ter uma ideia, segundo o Center for the Study of Global Christianity, hoje existem aproximadamente 2,6 bilhões de cristãos espalhados ao redor do mundo. Se nós olharmos para o Brasil, e mais especificamente para os evangélicos, acredita-se que hoje os evangélicos representam 31% das expressões religiosas no Brasil. E estudos apontam e acreditam, tem uma projeção, em que em 2032, muito provavelmente, os evangélicos serão a maior expressão religiosa no Brasil. Isso é impressionante. Isso é algo que nos chama a atenção. Mas esses números precisam ser interpretados com discernimento. Nós não podemos celebrar números apenas por números. Precisamos olhar com cuidado para entender o que esses números realmente representam. Afinal, a gente jamais pode perder de vista que essas pesquisas são feitas com as pessoas e as pessoas simplesmente respondem da forma que elas se autodenominam. Então ela pode se achar, ela pode se denominar uma pessoa cristã, e essa definição de si mesmo pode ser por diversas razões. Por exemplo, pode ser porque a pessoa nasceu em um lar cristão, e por ter nascido em um lar cristão, ela se define como alguém cristã. Pode ser que a pessoa participa de algumas atividades em igrejas, e por essa razão, ela se define como uma pessoa cristã. Pode ser porque a pessoa nasceu dentro de uma cultura, dentro de um país em que a religião predominante é o cristianismo. E quando perguntada sobre qual é a sua religião, a pessoa diz: eu sou cristão. Pode ser porque em algum momento da vida a pessoa foi batizada ou participou de algumas atividades regulares e por essa razão ela se define como uma pessoa cristã. Mas isso não significa necessariamente que essa pessoa que se define cristã, seja porque nasceu em um lar cristão, seja porque faz parte de uma cultura em que o cristianismo é a religião principal, ou porque ela já participou de uma igreja, às vezes vai casualmente em encontros dentro de uma igreja, isso não necessariamente quer dizer que essa pessoa que se diz cristã tem um relacionamento e um compromisso com Jesus Cristo. Também não quer dizer que essa pessoa que se autodenomina cristã se submete aos ensinamentos da palavra de Deus como regra da sua vida. Pode ser também que essa pessoa que se denomina cristã, ela se sente cristã, mas quando você olha para a vida dela, ela não evidencia em nada, não evidencia no seu caráter, nem nas suas ações, o fruto do Espírito Santo. Algo que nós precisamos destacar e precisa ser enfatizado nesse dia é que se definir como um cristão pode colocar você dentro de uma estatística social. Se definir como cristão pode colocar você dentro de alguns números que falam sobre diferentes religiões. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos que a sua autodeclaração não é o que define se você é ou se você não é um verdadeiro cristão. Você pode dizer que é cristão sem necessariamente ser um discípulo de Cristo. E é por essa razão que a mensagem que eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje tem como título: seja mais do que uma estatística. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Seja mais do que uma estatística. Nós vamos ler um trecho da palavra de Deus que está registrado no livro de Atos. Atos, capítulo 11. E nós leremos a partir do verso 19. Atos, capítulo 11, a partir do verso 19. Enquanto você abre sua Bíblia, antes de nós lermos o texto, eu acredito que vale muito a pena nós relembrarmos o contexto em que esse texto acontece. Qual é o contexto? Após a morte e ressurreição de Jesus,
Jesus comissiona os seus discípulos com uma missão clara. Qual foi essa missão? Vão e façam discípulos de todas as nações. Isso está registrado no finalzinho do Evangelho de Mateus. No entanto, existia um pré-requisito, uma condição para que eles cumprissem a sua missão. E qual era esse pré-requisito? Eles deveriam esperar serem cheios do Espírito Santo, conforme está registrado no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Havia essa condição. O que é lindo é que tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Você pode dizer comigo, tudo o que Deus promete, Ele cumpre. Jesus prometeu que o Espírito Santo viria, e o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. A promessa se cumpriu, e a partir daquele dia, os discípulos cheios do Espírito Santo começaram a proclamar com ousadia as boas novas de Jesus, as boas novas do reino de Deus. Algo extraordinário acontece, a igreja começa a crescer, milhares de pessoas se convertem e o evangelho se espalha de uma maneira assustadora. Mas nem todas as pessoas estavam felizes com esse crescimento. Nem todas as pessoas daquela época, daquele ambiente, receberam bem a mensagem do evangelho. E alguns líderes religiosos se levantaram contra um homem chamado Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que foi levado ao Sinédrio, que era um tribunal religioso judeu, sendo acusado de blasfêmia. Estevão, nesse momento em que ele estava sendo acusado de algo que ele não fez, ele poderia se calar, ele poderia omitir algumas informações, ou ele poderia tentar cuidar da sua própria vida, mas não é isso que ele faz. Estevão, diante daqueles líderes religiosos, diante daquele julgamento, começa a pregar a palavra de Deus. Ele prega a palavra de Deus com ousadia, ele prega a palavra de Deus cheio do Espírito Santo, confrontando o pecado, e sabe qual é o resultado? Como resultado disso, ele é apedrejado. E Estevão se torna o primeiro mártir da igreja. A partir da morte de Estevão, desencadeia uma onda de perseguição em Jerusalém que obriga os cristãos, aqueles seguidores do caminho, a saírem de Jerusalém, e eles se espalham por diversas regiões ao redor de Jerusalém. E é nesse momento que nós chegamos no texto que nós vamos ler hoje. A palavra de Deus diz, em Atos capítulo 11, verso 19, as seguintes palavras: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com muitos da igreja e os ensinaram. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Irmãos, o texto que nós lemos inicia apresentando a realidade de uma comunidade formada por pessoas anônimas. Pessoas que não estavam nas grandes listas apostólicas, pessoas que não tinham grandes títulos religiosos, pessoas comuns, pessoas normais, assim como eu, você, pessoas que vivem o cotidiano, pessoas que têm dores, pessoas que celebram vitórias, uma comunidade de anônimos, porém uma comunidade de anônimos que gerou um grande impacto no mundo. E por que essa comunidade de anônimos gerou um impacto tão grande?
Simples, em primeiro lugar, porque eles estavam dispostos a perder tudo por sua fé. O texto diz, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição. Irmãos, nós estamos falando sobre pessoas, famílias, que fugiram por causa da sua fé. Pessoas, famílias que perderam vínculos que eles haviam construído durante toda a sua trajetória. Pessoas que deixaram para trás sua casa, que deixaram para trás o seu trabalho, que deixaram para trás a sua clientela. Pessoas que deixaram para trás toda uma vida por amor a Jesus. Simplesmente, eles estavam dispostos a perder tudo pela sua fé. E o que me chama atenção nesse posicionamento dessas pessoas que haviam sido dispersas por tantas regiões, é que eles não abandonaram a sua fé por causa da perseguição. Eles carregaram a sua fé por onde eles foram. Eles não abandonaram porque sofreram uma perseguição, eles não abandonaram a sua fé porque sofreram resistência, eles simplesmente abraçaram a sua fé e disseram, nós vamos viver isso aonde quer que Deus permitir nós irmos. E isso é tão valioso para você e eu sabermos e entendermos, porque ser um discípulo de Jesus não é um rótulo social. Ser um discípulo de Jesus é uma decisão de vida. Não é algo que você adere por algum tempo e depois você abre mão. Não é algo que você usa como uma camiseta em alguns dias do seu ano. Não. Não é apenas um rótulo que você se autonomeia, eu sou um cristão. Não. Um verdadeiro discípulo de Jesus entende que essa é uma decisão para a sua vida. Não à toa, Jesus foi claro em nos ensinar, isso está registrado no livro de Lucas, que se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esses homens que foram dispersos, essa comunidade de anônimos que estava ali ao redor de Jerusalém, eles marcaram o mundo. Por quê? Eles não deixaram com que as perseguições falassem mais alto do que a sua fé. Eles foram firmes no seu propósito. Eles estavam dispostos a perder absolutamente tudo. E a partir do momento em que eles deixam para trás uma vida inteira para simplesmente permanecer firmes na sua fé, eles vão para novas regiões, vão para novos lugares, e a gente sabe um pouquinho o que é ir para um novo lugar, diferente do que você cresceu. É uma experiência repleta de desafios. Ou a sua experiência foi 100% fácil, maravilhosa e deu tudo certo conforme os planos que você havia feito antes de vir para os Estados Unidos. Alguém tem essa experiência? Levanta a sua mão que nós queremos celebrar porque vai ser maravilhoso. Olha, fato é que quando você vai para um novo lugar, você se depara com vários desafios. E esses homens e mulheres estavam diante de desafios, porém, eles marcaram o mundo porque eles fizeram da sua vida a sua missão. Eles abraçaram a fé de uma forma tão grande e que a missão se tornou parte deles. Eles fugiram da onde estavam, mas entenderam que eles carregavam a missão de plantar o reino por onde quer que Deus os permitisse ir. E onde eles chegavam, o que o texto diz no verso 20 e 21, que eles anunciavam as boas novas. Por onde quer que eles iam, eles falavam sobre essa mensagem maravilhosa, mensagem essa que salvou você, que te resgatou, que tem transformado a sua vida. Assim como transformou eles compartilhavam com as outras pessoas. E eles transformaram o seu exílio em um campo missionário. Eles transformaram essa nova realidade da vida deles em um campo missionário. Eles não deixaram com que os desafios suprimissem a fé. Eles não deixaram com que as dificuldades suprimissem o ministério. Eles não deixaram com que os problemas suprimissem a missão. Porque eles fizeram da vida deles a missão deles. Isso me chama tanto a atenção, porque nessa época a igreja já tinha alguns grandes líderes. Tinha, por exemplo, Pedro, o apóstolo. Já tinha um outro líder como João, Tiago. Mas eles não deixaram a missão na mão dos líderes. Porque eles entenderam que quando você vive para Cristo, você carrega uma missão.
Foi exatamente o que eles fizeram. Eles não deixaram a missão nas mãos dos líderes. Eles deram sequência àquilo que era a vida deles. E a partir disso, a partir dessa experiência de viver o evangelho, de fazer da sua vida um campo missionário, eles se tornaram o quê? Pequenos cristos. O texto diz no verso 26 que foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Até esse momento, essa expressão cristão não aparece na palavra de Deus, ela não existe. Mas de repente, neste lugar chamado Antioquia, esse grupo de pessoas anônimas é identificado como cristãos. E o que me chama a atenção é que eles não se chamaram cristãos. Eles não saíram pelas ruas falando, nós somos cristãos. Eles não tinham uma camiseta escrito Jesus loves you, não. Eles não estavam proclamando que eles eram cristãos. Eles não estavam falando sobre eles. Mas Cristo estava tão presente nas suas palavras. Cristo estava tão presente nas escolhas dessa comunidade. Cristo estava tão presente nos relacionamentos daqueles homens e mulheres, que os próprios habitantes de Antioquia não encontraram melhor definição para esse grupo de anônimos do que: esses são pequenos cristos. Cristo está nos lábios, Cristo está nas ações, eles são pequenos cristos. E o que me chama a atenção é que eles começam proclamando simplesmente a mensagem de Jesus, a mensagem de salvação, aquilo que havia alcançado eles onde eles estavam. Mas sabendo do que estava acontecendo em Antioquia, Jerusalém manda, a igreja em Jerusalém envia um homem cheio do Espírito Santo, Barnabé, para ver o que estava acontecendo ali. Quando Barnabé vê o que está acontecendo, ele fala, opa, a gente precisa investir aqui, porque tem gente com muita paixão, mas essas pessoas precisam de formação. Porque paixão é bom, paixão é maravilhoso, mas na sua trajetória com Deus, se não houver formação, pode ser que a sua paixão esfrie em algum momento da sua trajetória. A Barnabé olha o movimento e fala, aqui tem muita paixão, aqui tem muito movimento, a gente precisa de formação. Ele vai atrás de Saulo, aquele homem que perseguia os cristãos, aquele homem que era o mais improvável de todos, mas que tinha tido uma experiência real com Jesus. Porque não existe pessoa que não possa ser transformada pelo evangelho de Jesus. Paulo vai atrás de Saulo, pega ele e fala, Saulo, nós temos uma missão, a gente vai viajar para Antioquia e temos um trabalho muito grande. Nós vamos discipular aquele povo que está cheio de paixão. Deus está realizando algo extraordinário lá. Agora nós vamos passar a cuidar deles para esse processo de formação espiritual, para que enfim eles pudessem viver a verdade que Jesus disse. Isso está registrado no livro de João, capítulo 8, verso 31. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Nesse ambiente repleto de paixão, nesse ambiente onde existe formação e transformação, é nesse ambiente em que os discípulos de Jesus são identificados como cristãos. E olhando para essa narrativa bíblica, olhando para esse trecho das Sagradas Escrituras, eu vejo com clareza algumas características, algumas marcas de um verdadeiro cristão. Alguém que não é apenas uma estatística social, mas é um verdadeiro discípulo de Jesus. Alguém que vai além da autonominação religiosa, mas que entende que essa decisão vai transformar por completo a sua vida. E quais características são essas? A primeira delas é que um verdadeiro discípulo está disposto a deixar para trás o que for necessário por causa da sua fé. Um verdadeiro discípulo está disposto a deixar para trás o que for necessário por causa da sua fé. Irmãos, não existe evangelho sem rupturas. Não existe evangelho sem transformação. Não existe vida com Deus compactuando com vida sem Deus. Um verdadeiro discípulo, e essa é a principal, que eu posso dizer, característica do discípulo, é que ele está pronto para abrir mão de qualquer coisa. Ele está pronto a deixar para trás
toda a sua vida, se necessário, assim como os irmãos em Antioquia, ir para um lugar novo, enfrentar novos desafios, talvez experimentar uma nova profissão, enfim, ir para um outro lugar, porque ele entende que se compromete a fé, então não vale a pena carregar na vida. Se compromete a sua fé, você precisa aprender a deixar para trás, porque essa é uma marca do verdadeiro discípulo. As rupturas fazem parte da vida com Deus. E você pode dizer, mas isso é muito pesado. E deixa eu te dizer algo. Eu acredito que tudo que é movido por amor deixa de ser pesado. Pode ser cansativo, pode ser doloroso, pode ser desafiador, mas deixa de ser um fardo. Eu falo isso porque hoje, nesse exato momento, nós temos 2 crianças em casa. Uma de 2 anos e 6 meses, a outra de 6 meses. Algumas semanas atrás, ambas ficaram doentes. E a Nathalie também ficou doente. Então imagina como foram as nossas noites. Aqueles que já tiveram ou que têm filhos pequenos sabem exatamente o que eu estou falando. Foram noites complicadas, noites desafiadoras. Para uma pessoa que não tem filhos, um solteiro, ele olha para o que nós passamos, o que aconteceu com a gente, ele fala, não, isso aqui é difícil demais. Isso aqui, nossa, eu não vou aguentar, esse é um fardo muito pesado. Mas para gente que ama as meninas, pode ser cansativo, pode ser dolorido, pode ser desafiador, mas jamais vai ser um fardo, porque o amor é maior. Quando você ama Cristo acima de todas as coisas, as suas rupturas não são um fardo. Quando você ama Cristo acima de todas as coisas, as suas rupturas não são um peso. Pode ser que você não tenha a mesma vida que você tinha no passado, mas deixa eu te dizer algo, é melhor você ter uma vida com pouco e Deus na sua vida do que muito sem Deus. Porque o que parece muito sem Deus, na verdade, é uma miséria eterna. Mas quando você abraça Cristo verdadeiramente e faz dele Senhor e Salvador da sua história, e você o ama acima de todas as coisas, você está disposto a abrir mão de qualquer coisa. Se precisar mudar, eu mudo. Se eu precisar deixar amigos para trás, eu deixo. Se eu precisar fechar uma empresa, eu fecho. Se eu precisar começar uma nova experiência profissional, eu começo, porque eu entendo que eu amo acima de todas as coisas. Eu te faço uma pergunta no dia de hoje: até onde você está disposto a ir por causa da sua fé? Até onde você está disposto a ir por causa da crença que você carrega? Até onde você está disposto? Quais são as decisões que você é capaz de fazer por amor a Cristo? Essa é uma característica de alguém que vai além das estatísticas. Essa é uma característica de um verdadeiro discípulo do Senhor. A segunda característica é que um verdadeiro discípulo faz da sua vida a sua missão. Deixa eu te dizer algo. Da mesma forma como seus dedos estão conectados com a palma da sua mão, você pode levantar assim sua mão por um momento? Seus dedos estão conectados com a palma da sua mão. Da mesma forma, um discípulo de Jesus entende que a sua missão está conectada com a sua vida. Irmãos, isso é tão sério, porque missão não é um evento, missão não é uma viagem. Agora, nesse exato momento, nós temos um grupo de irmãos que estão fazendo uma viagem missionária, mas ali eles estão dando continuidade ao que eles fazem aqui. Porque missão não é um evento, missão é uma forma de viver. A sua nova identidade em Cristo naturalmente traz consigo esse aspecto missionário. E eu faço questão de destacar isso porque aqui nós temos diferentes atividades profissionais. Nós temos, por exemplo, pessoas que trabalham com viagem, temos pessoas que trabalham com construção, temos pessoas que trabalham com limpeza, temos pessoas que trabalham com café, temos pessoas trabalhando em diferentes áreas profissionais. E se eu te perguntasse hoje, o que você é? Talvez você diria, eu sou um agente de viagens, ou eu sou um vendedor de cafés, ou eu sou uma pessoa que faz limpeza. Mas a verdade é que tudo o que você faz na sua atividade profissional é algo secundário à sua identidade como missionário. Quando você decide seguir Jesus, você naturalmente se torna um discípulo e um missionário. Então você é um missionário
que vende café. Você é um missionário, agente de viagens. Você é um missionário, jornalista. Você é um missionário que trabalha no banco. Você é um missionário empreendedor. Porque a verdade é que a sua identidade em Cristo não se limita ao que você faz como atividade profissional. A sua identidade em Cristo vai muito além. E ela está baseada nesse senso de que uma vez que o Evangelho te alcançou, agora eu faço da minha vida uma forma das pessoas serem alcançadas pelo Evangelho. Logo, o seu trabalho, o lugar onde Deus te põe, é o seu espaço missionário. Pastor, eu quero ir para Guatemala, porque vai ser maravilhoso estar lá no orfanato. Pastor, eu quero ir para a Amazônia, vai ser maravilhoso estar lá, e vai mesmo. A pergunta que eu te faço é, onde que Deus te colocou agora? Porque se você não conseguir ser um discípulo aonde você está agora, por que você quer maquiar o que você está fazendo uma viagem para dizer que você fez algo? Deus está presente na sua trajetória. O seu dia a dia é o seu campo missionário. Meu irmão, o prédio que você vive é o seu campo missionário. O trabalho que você está hoje é o seu campo missionário. Você pode odiar o seu chefe em amor. Mas ali é o seu campo missionário. Se Deus te colocou ali, Ele tem um propósito. A sua vida é a sua missão. Qual que é o maior espaço de missão do pastor Fernando Paiva? É aqui? Não. É no salão. Ele está lá, no salão, trabalhando e fazendo o seu ministério, cumprindo, na verdade, revelando a sua identidade. Um verdadeiro discípulo faz da sua vida a sua missão. A sua vocação missionária começa onde seus pés estão agora. É onde você está. É onde Deus te colocou. Mas Deus, eu não queria estar aqui. Talvez esse tenha sido o questionamento de muitas famílias de Antioquia. Senhor, olha só onde a gente chegou, por amor ao teu nome. A gente não queria estar aqui. Mas estamos aqui. E se estamos aqui, temos algo para cumprir. Se você está onde está, Deus tem algo para realizar através da sua vida neste lugar, amém? Um verdadeiro discípulo faz da sua vida a sua missão. E, muito importante, um verdadeiro discípulo busca tornar a sua vida uma revelação de quem Cristo é. Você e eu estamos aqui nessa terra para sermos uma revelação de Cristo para o mundo. Você e eu estamos aqui para revelar quem Deus é. E esse é um processo que exige uma transformação contínua, irmãos. Nós jamais chegaremos ao destino pelas nossas próprias forças, assim como falamos algumas semanas atrás, quando alguém questionou o nosso grupo ministerial e falou, puxa, como que eu faço? Como que eu faço para conseguir isso? Será que eu vou conseguir? E eu disse, para ser bem sincero com você, pelas suas próprias forças, vai ser impossível você ser tudo aquilo que Deus tem para fazer e quer te tornar. Porque se não for a graça de Deus, você pode trabalhar muito, se esforçar muito, mas é graça do Senhor que produz transformações sobrenaturais. Gente, a nossa mente, os nossos hábitos, os nossos desejos, os nossos relacionamentos, tudo isso precisa ser moldado à imagem de Cristo. Como a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Existe transformação. Os verdadeiros discípulos de Cristo estão constantemente passando por esse processo, um processo de formação espiritual, em que os nossos pensamentos são transformados, os nossos hábitos são transformados, a nossa vida é transformada. Eu não sei se você já viu alguma pessoa que vivia de uma maneira. A pessoa tinha uma vida específica. Era o que aquela canção que nós conhecemos de crianças diz, né? Que havia um homenzinho, andava numa casa torta. Morava, desculpa. Então vamos lá, me ajudem. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Vocês querem cantar, gente? Jesus endireitou. Pastor,
Eu quero viver transformação na minha vida. Se submete ao processo da formação espiritual. Não existe transformação sem um processo de formação. E essa formação é uma formação que quebra a gente, muda a gente, transforma a gente. Nós tínhamos lá em Antioquia um grupo de pessoas cheios de paixão. Mas eles precisavam passar por esse processo de formação. E é justamente o processo que traz para a sua fé amadurecimento. Porque idade é uma coisa, maturidade é outra completamente diferente. Tem gente de mais de 50 anos que age como um menino. Reage como uma criança mimada. Qualquer coisa, sofrimento, dor, não quero mais. E tem pessoas jovens, 25 anos. Pessoas que passaram por algumas experiências na vida, amadureceram e lidam com a vida de uma maneira muito mais madura. O tempo não vai te fazer mais maduro. É se submeter ao processo de formação que vai trazer amadurecimento para a sua trajetória de fé. A igreja tem inflado nos números. Mas se o impacto de transformação não é compatível com os números, então esses números estão equivocados. Porque onde existe conversão, ali existe transformação. Onde existe conversão, ali há mudança de vida, mudança de hábitos, mudança de pensamentos. O Senhor não te define pelas estatísticas sociais que você faz parte. O Senhor te enxerga e analisa os frutos da sua vida. O seu compromisso com Ele. Sabe? Algumas semanas atrás, nós fizemos a viagem para Guatemala e essa viagem me marcou. Me marcou de verdade. Eu digo isso porque nós pudemos ver de perto a dor de muitas pessoas. Nós vimos de perto a realidade do sofrimento. Vimos de perto, em diferentes orfanatos, diferentes histórias. Vimos crianças pequenas, com marcas no seu corpo, pela violência que sofreram dos seus pais. Nós vimos um bebê de alguns dias, que foi rejeitado no hospital. A mãe não quis nem saber do filho. Ouvimos histórias de orfanatos com um espaço na parede de fora, no muro de fora do orfanato, para que crianças fossem deixadas lá. Nós vimos de perto um grupo de meninas que todas haviam sido violentadas. A gente viu de perto a realidade do sofrimento. A gente viu de perto a realidade do abandono. A gente viu de perto o que o homem é capaz de fazer. No último dia de viagem, no penúltimo dia, melhor dizendo, nós reunimos toda a equipe que estava servindo naquela viagem missionária. Fizemos uma roda na sala da casa em que estávamos. E cada um começou a compartilhar o que marcou ele de forma individual. Quis Deus que eu fosse o último da roda. E conforme eu ouvia os highlights que cada um compartilhou, dos momentos de oração que tivemos pelas crianças, dos momentos de diversão ali com eles, trazendo alegria para o coração deles. Enfim, enquanto cada um estava falando, o Senhor me colocou numa posição que parecia que eu estava sendo assim, moído, no mais profundo da minha alma. Eu só conseguia chorar, conforme eu trazia à memória cada experiência daquelas. E conforme nós nos lembrávamos de cada casa que passamos, cada orfanato que visitamos, além da realidade do abandono e do sofrimento, algo me machucava, como se fosse uma faca sendo colocada dentro de mim, que era me recordar
de homens e mulheres que deixaram todo o seu conforto, missionários, deixaram seu conforto aqui nos Estados Unidos, viajaram para um lugar no meio do nada, literalmente no meio do nada, estão dedicando a sua vida para dar esperança para essas crianças. Isso foi tão forte que enquanto eu estava ali ouvindo os testemunhos, sendo moído por tudo aquilo que estava acontecendo dentro de mim, eu fiquei quebrado. Me vi de uma maneira extremamente vulnerável. E Senhor, o que está acontecendo comigo? O que é isso? O que é isso? E naquele momento, trazendo à memória o rosto de cada um dos missionários servindo nas casas, sabe o que eu vi? Eu vi pequenos Cristos sendo revelados. Não porque eles disseram no momento em que nós chegamos, nós somos cristãos. Não porque tinha uma placa na frente do orfanato dizendo orfanato cristão, mas simplesmente pela postura, simplesmente pelo coração daqueles homens e mulheres. Ali, na vida deles, eu vi o Cristo, o servo sofredor, aquele que está disposto a sofrer por uma causa, sofrer por amor ao Pai. Ali eu vi o Cristo, que está disposto a abandonar o seu lugar de status para se dobrar e lavar os pés dos seus discípulos diante de uma necessidade. Ali eu vi o Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ali eu vi o Cristo, que deu a sua vida para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Ali eu vi o Cristo sendo revelado, dando uma segunda chance para pessoas sem esperança. Ali eu vi o Cristo sendo revelado, passando horas de muito cansaço físico, mas colocando acima de todas as coisas o propósito maior. Ali eu vi o Cristo sendo revelado, não colocando os seus desejos em primeiro lugar, mas colocando a vontade de Deus acima de todas as coisas. Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E quando nós estávamos retornando, eu fiquei remoendo isso dentro de mim. E comecei a me questionar, será, Lucas, que você está sendo apenas mais uma estatística? Ou você está sendo uma revelação de Cristo nos ambientes onde eu tenho permitido você ir? Eu não sei se você já se questionou nesse sentido, mas será que você hoje, ao se auto-chamar, auto-nominar como cristão, você está sendo apenas uma estatística? Ou você está sendo uma revelação de Cristo? O chamado de Jesus não é para inflar estatísticas. O chamado de Jesus é para trazer transformação para o mundo, plantar o reino, expandir o reino de Deus. E dentro daquilo que Ele te chamou para cumprir, está na hora de você abraçar esse chamado, custe o que custar. Meus irmãos, nós precisamos ser mais do que uma estatística. Eu preciso. Você precisa ser mais do que uma estatística. A Rescue Church tem que ser muito mais do que uma estatística de uma igreja brasileira no sul da Flórida. Nós precisamos ser a revelação de Cristo para esse mundo. Você não precisa você não precisa se autodefinir como cristão. Nós precisamos que o mundo possa enxergar que aqui existem discípulos de Jesus, pequenos Cristos. Eu e você precisamos permitir com que Cristo seja formado em nós. Eu e você precisamos que os nossos anseios se rendam por completo à nossa devoção a Ele. Eu e você precisamos que os nossos recursos, sejam eles quais forem, os seus talentos, o seu tempo, estejam a serviço do reino de Deus.
Deixa eu dizer algo específico para os voluntários da nossa casa. Nós não precisamos de ajuda aqui. Não precisamos de ajuda. Nós precisamos de discípulos. Discípulos que entendem que existem áreas de serviço que precisam de pessoas servindo, pessoas se doando, pessoas amando. Não seja uma estatística, seja uma revelação de quem Cristo é, na sua casa, no seu relacionamento com os seus filhos, no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido. Seja uma revelação de quem Cristo é, no seu trabalho. Como que as pessoas te definem? Como que as pessoas se definem? Você pode dizer, mas pastor, eu não estou nem ligando para o que as pessoas estão dizendo. Será que você não está ligando porque você tem medo da forma como elas te enxergam? Será que não está na hora de você refletir sobre a forma como você está fazendo os seus negócios? A forma como você trata os seus empregados, os seus colaboradores, a forma como você lida com os seus clientes, a forma como você lida com o seu dinheiro, na escola. Jovens que estão aqui, a escola é um campo missionário. Tem muito trabalho para vocês. Irmãos, aqui na igreja, você é uma revelação de Cristo. Você faz parte da igreja de Jesus. Ou você só vem quando dá? Ou você só vem quando não tem uma oferta melhor? Ou você só vem quando você não consegue dormir, daí você fala, puxa, eu vou lá para a igreja porque eu não consegui dormir até mais tarde. Essa palavra não é para trazer um peso para o seu coração não, meu irmão. Essa palavra é para soltar uma bomba dentro do seu coração. Uma bomba que traga reflexão para a sua experiência de fé. Assim como em Antioquia, mais do que carregarmos o nome de Cristo, é tempo de um mundo enxergar Cristo em nós. É tempo de um mundo olhar e falar, aquele ali só pode ser um pequeno Cristo. Porque Cristo está nas palavras, Cristo está nas atitudes. Ali tem transformação, ali tem algo diferente do que eu estou acostumado, ali tem algo diferente do que eu estou vendo as outras pessoas. Ali tem algo de diferente. E sabe o que é diferente? É a luz de Jesus brilhando através da sua vida. O reino de Deus não avança por meio de estatísticas sociais. O reino de Deus avança com discípulos verdadeiros de Jesus, sal e luz para nossa geração, que entendem que onde o Senhor nos plantar, ali é um lugar para gerarmos frutos. Ali é um lugar para aprendermos a deixar de lado as nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Ali é um lugar para nós revelarmos Cristo para o mundo. E você só pode ser uma testemunha de Cristo, você só pode revelar Cristo para o mundo se você conhecer Cristo de verdade. Se você conhecer Cristo de todo o seu coração.